Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais um dia, mais uma manhã, na presença do nosso Deus, do nosso Pai, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor colocou um entendimento no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 em diante. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber de tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Igreja, essa é uma palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu trago para os nossos corações. E aqui o Senhor começou a honrar a José. Todos nós conhecemos um pouquinho da história de José. José, ele foi um dos filhos da velhice de Israel, de Jacó, um filho amado que foi com a sua esposa Raquel. Raquel não poderia engravidar e ali na velhice ela conseguiu gerar José e Benjamim. Amém? Jacó tinha outros filhos, porém esse é o filho que ele amava, pois era o filho da velhice. Só que os seus irmãos começaram a sentir ciúmes de José, porque além de José ser o filho amado, o pai dava túnica para José. José ainda começava a sonhar, porque Deus tinha algo já com José desde quando ele era pequeno, moço. E José sonhava, e José contava os sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos sentiram ciúmes. E os seus irmãos venderam José, jogaram José num poço. Depois nós sabemos que José foi parar no Egito porque seus irmãos venderam ele. Depois nós sabemos que José foi parar ali numa prisão, acusado de adultério. E José ficou ali naquela prisão sendo lapidado pelo Senhor. E a prisão, ninguém gosta de ficar em prisão, né, igreja? Quem quer ficar em prisão? Mas José teve que passar ali um tempo na prisão. E mesmo na prisão, Deus usava José, e José era abençoado e a mão de Deus estava com José. José começou a interpretar sonhos, só que José ficou esperando o copeiro, o padeiro, o copeiro, né? Porque o padeiro morreu, o copeiro falar dele para Faraó, mas o copeiro não lembrou dele. Então José ficava esperando as pessoas ajudar ele. Então José ainda ficou ali naquela prisão, até ele entender que quem ia abençoar ele era Deus, que quem ia honrar ele era Deus, que no tempo de Deus ele ia sair. José ficou ali naquela prisão. Aleluias. E num determinado tempo, Faraó, Deus permitiu Faraó ter uns sonhos. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as vacas magras engoliam as vacas gordas, 7 espigas secas, 7 espigas boas, porém as espigas secas cresciam, aleluia, ali perto das espigas boas, né? E assim foi a interpretação do sonho. Ninguém conseguia interpretar. José interpretou. José disse que ia vir 7 anos de fartura, porém depois ia vir 7 anos de seca e que Deus tinha pressa. E José aconselhou Faraó, aleluias, a guardar mantimentos para aquele ano de seca, né? A quinta parte começar a guardar, porque ia vir seca sobre a terra, para eles não padecer, não sofrer necessidade. E Faraó escutou, e foi onde ele falou assim: haveria algum varão com o Espírito de Deus? Então, sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, igreja? Que nós não podemos nunca deixarmos de estar na presença do Senhor. Independente se nós estamos na prisão, se nós estamos passando deserto, se nós estamos na caverna, se nós estamos se sentindo sozinhos, se nós estamos sendo injustiçados, ou se nós estamos em abundância, em fartura, nós sempre temos que estar na presença do Senhor. Por quê? Porque quem vai nos honrar é Deus. Quem vai te tirar da caverna é Deus, quem vai tirar da prisão é Deus, quem vai, aleluias, muitas das vezes abençoar a sua vida, sua casa, sua família é Deus. Então nós temos que sempre estar em comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Porque aqui nós vemos uma situação que ninguém conseguia ajudar Faraó, somente José. Por quê? Porque José era bom? Não, porque José tinha o Espírito de Deus.
José andava na presença de Deus mesmo na prisão. Foi aí que Deus honrou a José. Então, às vezes, porque nós estamos esquecidos, estamos em prisões, estamos passando luta, nós paramos de buscar a presença do Senhor, de querer andar com o Senhor, de querer continuar no caminho do Senhor, de querer continuar obedecendo, de querer continuar desviando do mal, de querer continuar fazendo as coisas certas, porque está demorando, porque a promessa não chega, porque a prisão é ruim, e a gente começa a querer pecar, querer fazer coisa que nós somos pecadores, mas querer cometer pecado que não agrada o Senhor. José não, José foi fiel ao Senhor mesmo na prisão. Então, quando chegou o tempo da honra, Deus, ninguém conseguiu, aleluia, interpretar, somente José, porque José tinha a presença do Senhor. E Deus honrou José, Deus mandou chamar José. José trocou as vestes, então chega o tempo da honra. Por mais que passe anos na prisão, por mais que fique esquecido, por mais que foi humilhado, por mais que a família de José pensou que José estava morto, o pai pensou que José estava morto, né? Mas quando chega a hora de honrar, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir, porque Deus fala, eu vou tirar da prisão, eu vou honrar. E quem que vai impedir, né? Inveja não impede, fofoca não impede, injustiça não impede. Nada impede quando Deus fala que vai honrar a pessoa. Nada nem ninguém consegue impedir. É por isso que na prisão aí, ó, no deserto aí, ó, continua adorando, continua, aleluia, glorificando, continua falando que Deus é bom, continua exaltando. Ah, irmã, mas você não sabe o que eu tô passando. Mas Deus é bom, Deus é Pai, Deus é grande. No tempo certo Ele vai tirar da prisão, no tempo certo Ele tira da caverna, no tempo certo Ele abre as portas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo, aleluia, Ele cura, no tempo certo Ele restaura, no tempo certo Ele salva, no tempo certo Ele liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que estar aqui, ó, igual José, com o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus é um só. Aleluia. E Ele fica com aqueles que buscam Ele. Louvado seja o nome do Senhor, daqueles que obedecem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, daqueles que querem, aleluia, estar ali na presença dEle, conhecendo Deus, aprendendo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo da honra chegou para José. O tempo da honra chega também na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só não podemos desistir e sair do caminho, tá bom? Olha o que fala aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. José imaginou que ele ia sentar ali, só não ia sentar no trono, mas queria ser o governador de todo o Egito? Não imaginou, mas é assim que Deus faz. Aleluia, nem o olho viu e o ouvido não ouviu. E não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Lembra da Esther também? Como ela não foi honrada pelo Senhor ali, naquele palácio? Aleluias? Porque quando Deus quer honrar a pessoa, igreja, ninguém pode impedir. Ninguém, ninguém, ninguém. Mardoqueu, o tio da Esther, também foi honrado. Você acha que ele imaginou, aleluias, que ele ia ser o braço direito ali do rei? Jamais. Amém? Mas Deus honrou Mardoqueu também, o tio da Esther. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus, porque ele foi fiel aos princípios dele, porque ele foi fiel àquilo que ele acreditava, aquilo que estava na palavra do Senhor. Amém? Ele não negou Deus, ele não adorou homens, por mais que Ramã falava que ia matar ele, ele continuou, não se prostrava diante de homens, ele honrava a palavra do Senhor. Amém? Eles jejuaram, eles oraram, eles clamaram ao Senhor, e no tempo da honra quiseram matar Mardoqueu, né? Fizeram até forca para matar Mardoqueu. Aleluias! Tramaram contra a vida de Mardoqueu, mas não tem jeito. Quando Deus tem algo com a pessoa, não adianta querer fazer forca, querer matar. Não adianta. Vai chegar o tempo que Deus vai honrar. A luta é por um determinado tempo só. Quando Deus fala, vou honrar, Ele vai honrar e pronto, acabou. Honrou Mardoqueu ali na frente de todo mundo. E ainda o Ramã que tinha que empurrar o cavalinho. Aleluias, Ramã segurava. Olha o homem cuja honra o rei se agrada. Aleluias. O que não queria que Mardoqueu fosse honrado é que teve que levar Mardoqueu, aleluias, na praça, nas ruas, para todo mundo ver que Deus era na vida de Mardoqueu. Amém? É assim que o Senhor faz, igreja, é assim. Então nós temos que confiar no Senhor. Ah, o deserto foi só, aleluias, a preparação do povo para possuir a terra prometida, né? Uns murmurou, nem entraram, mas os filhos entraram, Josué, Caleb, aleluia, a prisão ali para José só foi uma escola.
amém? Uma escola para ele ser governador. Pensa quantas coisas ele não aprendeu ali dentro da prisão. Deus deixou, porque ele precisava aprender. Como que ele ia governar se ele não aprendesse? Ele tinha que tirar a mágoa, ele tinha que tirar a vaidade, porque ele era o preferido do pai dele, né? Então ele tinha que tirar aquela mimo, aquela vaidadezinha dele, amém? Ele já sonhava, então ele tinha que, aleluias, ter a sabedoria que aquele sonho não é porque, eu sou alguma coisa, não é porque Deus me usa, amém? Porque a presença do Senhor está comigo para ajudar pessoas, amém? Então ele precisava ser lapidado. Ele precisava da escola e a prisão foi a escola de José. E no tempo certo Deus falou, agora você foi provado e aprovado, toma posse. Então nem ele imaginou, nem passou no coração dele que ele ia ser o governador, amém, daquela terra. E assim que Deus fez, ele ajudou não só o povo do Egito, José, mas ele ajudou todos os seus familiares também que vieram, né? Os irmãos vieram, tudo, o pai veio, foi uma bênção, ajudou todo mundo ali. Glória a Deus, por quê? Porque ele foi obediente ali na prisão. Porque no deserto que ele estava passando, que ele estava enfrentando, que muitos falavam, ih, morreu. Não, ele continua ali, sendo fiel a Deus, amando Deus, quietinho, adorando o Senhor, onde ninguém via ele. Onde ninguém via ele, ele foi fiel. Aí o tempo da honra chegou para ele também, e assim chega na vida de cada um daqueles que é fiel e permanece fiel em Cristo, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Aleluias, tenha todos um ótimo dia, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, alegrando nosso coração, que nós não estamos só, nem passou nos nossos olhos, nem no nosso ouvido, o que Deus preparou para cada um de nós, que nós venhamos ser fiel a Cristo, mesmo nas prisões, mesmo nos desertos, mesmo nos vales, mesmo nas cavernas, que nós venhamos dizer que Deus é bom, que nós venhamos amar a Deus, que nós venhamos adorar a Deus, que nós venhamos reverenciar a Deus, que nós venhamos buscar a presença do Senhor de todo o nosso coração, para que quando aquele dia chegar da honra, aleluia, que vai chegar para os filhos do Senhor, para aqueles que obedecem, quando a honra chegar, nós estarmos preparados, saber que foi o Senhor que fez na vida de cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus esteja guardando cada pessoa, cada lar, cada família, aonde você colocar a planta dos teus pés, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, te livrando, te protegendo de todo mal, no nome santo de Jesus, que Jesus venha curar todos os enfermos, aqueles que estão sentindo dores neste momento, que toda seta de enfermidade caia por terra, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, aleluia, abençoa a sua vida, te fortaleça em Cristo Jesus, para que você continue firme na caminhada, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele vive, que Ele reina e que Ele faz o que lhe apraz. Amém? Quando chega o tempo da honra, ninguém pode impedir. Diabo não impede, inveja não impede, inimigo não impede, obra contrária não impede, nada impede. Quem impedirá o agir de Deus? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém consegue impedir, tá bom? Que Jesus venha abençoar a sua casa, aleluia, que venha abrir portas, louvado seja o nome do Senhor, de finanças, portas de emprego, aleluias, para que você venha, aleluias, pagar suas contas, abençoar sua família, aleluias, abençoar seus filhos, abençoar seus entes queridos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, que Jesus venha liberar causas na justiça, porque Ele é o juiz dos juízes. Louvado seja o nome do Senhor. E operando Ele, ninguém pode impedir, nem juiz dessa terra pode impedir. Quando Jesus quer abençoar o seu povo, ninguém pode impedir. Que Jesus venha liberar causas na justiça para que você venha glorificar o nome do Senhor, para que você venha abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus guarda teus filhos, aonde eles estiver, aqueles ainda que não estão no caminho do Senhor, creia que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como Noé, aleluia, trabalhou ali construindo a arca e o Senhor salvou os filhos, salvou Nora, salvou toda a família de Noé. Ele vai salvar também a sua família. Creia, apenas sirva ao Senhor, obedece ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são heranças do Senhor. O homem, o mundo pode não estar dando nada pelos seus filhos, mas Jesus pagou um preço muito alto por eles. Louvado seja o nome do Senhor. E eles serão discípulos do Senhor, porque está aqui na palavra, é promessa do Senhor para
para todos nós. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o nosso dia. Igreja, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Bom dia, igreja, a paz.